o melhor é a gente ver como, a partir da independência, como é que vai funcionar a questão do voto. Porque essa talvez seja a expressão institucional mais clara da democracia, como a gente viu, dado que a gente vai tentar emular, né, aquilo que já era comum em alguns estados europeus. Opa, tá capenga o negócio. Pois é, obrigado, Rafa. E a gente vai tentar, então quer dizer, a gente vai emular isso, né? Veja que a Constituição de 1824, que é a primeira Constituição brasileira, a Constituição do Império Brasileiro, vai fundar um sistema de representação, né, que tem o objetivo de ser liberal, em algum ponto, né? Evidentemente que do ponto de vista concreto não era nada liberal, como a gente já disse, né? Um país que tem escravidão, né? Não dá para ser um país exatamente liberal. Em todo caso, ao ver a nossa trajetória aqui, a gente nos faz pensar um pouco na democracia e o quanto ela é difícil, complicada, né? Então, retomando já dos antecedentes coloniais, né? Porque o Brasil sempre teve eleição de um jeito ou de outro, isso é engraçado. Em determinados curtos períodos, né? A gente nunca parou de votar de um jeito ou de outro, mas com algumas especificidades, né? Veja que as eleições coloniais, elas tinham um caráter local. Aliás, pensar o município, é uma pena que nem Humberto falando nessa aula aqui, porque Humberto é especialista em política local, em município, né? Quer dizer, pensar o município no Brasil é uma coisa super importante, porque essa é a instituição política administrativa mais antiga da nossa história, né? Daí a força que tem a política municipal em todos os outros planos políticos do Brasil, né? Então, e essa tradição municipal local tem tudo a ver com essa tradição ibérica portuguesa, né? As eleições ocorriam para conselhos administrativos ou as chamadas casas de câmara de municípios e vilas, né? Era muito comum essa ideia de conselho. O próprio Estado tinha um conselho de Estado, né? Quase sempre são de homens bons, sabe assim? As definições são das mais amplas possíveis. Dificilmente você vai conseguir atestar isso burocraticamente, né? São muito mais as tradições que estão delimitando o espaço do voto aí, né? O voto era indireto, isso é, representantes escolhem oficiais de conselho, né, que depois elegem os representantes da Câmara, né? Tem uma questão interessante, olha só, que a presença de autoridades do reino português durante as eleições era proibida. Isso é um mecanismo interessante, né? Por mais centralista, por mais autoritário que fosse esse Estado absolutista ibérico, havia aí um movimento de compensação, se a gente for estudar, né? E estão baseadas nas leis portuguesas. Então, a gente não pode dizer que são eleições típicas brasileiras ainda, né? Opa, acho que eu fiz uma bobagem para variar. É claro, porque eu estou de costas para o troço, então eu tinha que fazer o espelho aqui, né? Eu apertei o botãozinho errado. Ok. Olha lá, então, quem é que votava, né? Vocês veem que tem uma certa exclusividade. Isso é comum, viu? Mesmo nas democracias europeias, o voto quase sempre tinha uma certa exclusividade, né? Aliás, são muitas as teorias que ligam o voto ao senso literário, ao senso econômico, a ideia de que quem vai representar tem que ter alguma ligação efetiva com a sociedade, né? Tem que ter uma ligação com a maioria, né? Então, essa ideia de voto universal, né, é uma coisa muito recente. Então, ao longo da história, não só aqui como em tantos outros países, você sempre tem restrições a classes, restrições a certos tipos sociais, a gênero, né? Foi o mais comum ao longo de toda a história. O cara tinha que ser livre, ter mais de 25 anos, residir na circunscrição em que iria votar. Olha só que coisa, ter linhagem familiar, né? Isso é uma coisa complicada, né, de definir, né? Tradição, né? Fidalguia, né? Pertencer a um grupo, né? ligado ao privilégio do Estado, né? Estava ligado à renda e propriedade, isso ia variar de localidade para localidade, né? E se fosse participante da burocracia civil e militar. Veja bem, isso não é nenhuma classe política, é um estamento político, né? Porque o que define o estamento, né, quando a gente diferencia uma classe, né? E a classe já prevê competição, já prevê concorrência, né? O estamento ela está ligada a privilégios, a tradições. O que fundamenta o teu lugar social são coisas que nem bem lhe pertencem. Então,
são os mortos que você tem por trás de si. Né? É muito comum em alguns filósofos, os mortos governam os vivos. Né? Nos regimes estamentais, o que está dando lastro à cidadania, com todas as aspas, né, são questões ligadas à tradição. Como é que você vai romper com isso? Né? Quer dizer, uma coisa super complicada do ponto de vista de se não for uma ruptura efetiva, você sempre vai ter resíduos, né, dessas ambiências nos períodos posteriores. Aqui só um dado mais de curiosidade, né? A primeira eleição brasileira foi realizada em 1532 para o Conselho Administrativo de São Vicente, que é um dos municípios mais antigos do Brasil. Né? Ela foi convocada pelo donatário da capitania. Né? Você veja só o que é o poder administrativo português. Como vocês sabem, os donatários tomavam conta das capitanias. Quando Portugal precisou da capitania da Bahia para colocar a sede do governo geral, Portugal comprou de volta do donatário. O Estado, em algum momento, concedeu aquela porção de território para o donatário. Quando o Estado precisou de volta para pôr a sua sede ali, ela comprou, pagou de volta. É um negócio completamente maluco. Né? Foram eleitos 6 representantes nessa ocasião, e esses 6 representantes, né, da população do município elegeu os oficiais do Conselho da Vila. Então é uma eleição indireta em 2 níveis. Né? Então você veja que a eleição direta, aliás, essa é uma outra característica do sistema representativo. Nem sempre a representação é direta. Né? Aliás, em muitas democracias super avançadas tem sistemas de pelo menos 2 níveis de eleição. Né? Aqui no Império, o voto também é indireto, será indireto até 1881. O Brasil se torna independente em 1822, como vocês sabem, mas com constituição própria a partir de 1824. Né? O caráter era obrigatório do voto. Né? Homens com mais de 25 anos, ou com no mínimo 21 se casados. Olha que interessante. Outro elemento de tradição para dizer quem é que é cidadão político ou não. Isso aqui está definindo quem é o cidadão político. É uma definição de cidadania, portanto. Né? Como vocês vão ver na próxima aula, a cidadania tem pelo menos 3 gerações de direitos, são os civis, os políticos e sociais. Isso está definido, portanto, a segunda geração de direitos para o cidadão brasileiro, naquele momento. Né? Muita gente fala em voto dos analfabetos aqui. Não confunda, os analfabetos votavam até 1881, podiam votar. O que, na verdade, era a restrição era a renda. Né? Era o voto por senso econômico. Então, você precisava ter uma renda anual superior a 100 mil réis. E isso, claro, vai sendo atualizado de tempos em tempos. Fala assim, pô, Rodrigo, mas aí é muito? Não, não era muito, não. Só para você pensar, um elemento de distinção social foi por muito tempo no Brasil, sapatos. Homens pobres livres, escravizados ou libertos sem nenhuma renda, andavam descalços. E isso já dizia quem era quem nas ruas. Né? Então, quase sempre com alguma ascensão, quer dizer, alguém que conseguia liberdade ou que, né, ascendia um pouquinho. Mobilidade social no Brasil é quase uma ficção, mas naquele momento. Né? Mas o sapato era um elemento de distinção fundamental. Então, só para pensar assim, quem podia comprar 2 pares de sapato no ano, podia votar. Mais ou menos isso. Então não era muito. Se você for considerar, não à toa... e outra coisa, olha que só coisa. O voto podia, até 1842, o voto podia ser por procuração. Então, você podia pegar lá. Então, aqui, pessoal, eu vou pegar a procuração de vocês aqui, que eu vou votar para vocês. E a lista era aberta, cada um sabia em quem cada um votou. Quer dizer, né? Quem que não podia votar? Mulheres, soldados, indígenas, escravizados e não católicos. A Constituição de 1824 não era uma Constituição laica. Daí o peso, né, dessa tradição ibérica. Em nenhum momento eu falei aqui é ibérica e católica. Quer dizer, aquela mentalidade protestante, né, do indivíduo, sabe assim? Né, que, por exemplo, a educação protestante te ensina na escola a concorrer com o outro. Essa coisa de meritocracia, que aqui às vezes também parece ficção. Né? Eu sempre lembro, quando eu falo disso, que na minha escola, eu pude estudar em escola privada até a 3ª série. Depois não deu mais, meus pais colocaram na pública. Mas na escola privada eu estudava numa escola que chamava Tia Glória. E aí eu cantava lá, a musiquinha era Tia Glória, meu segundo lar. Você veja só que coisa, a escola é a continuação da família. A professora vira tia.
Né? O Paulo Freire depois escreveu um livro chamado Professor Assim, Tia Não. Por quê? Porque é um pouco dizer como essa mentalidade de que tudo aquilo que é familiar, né, que tudo tem que ser aproximadinho, né? Santo vira santinho, né? Santo Antoninho, tudo pequenininho, porque o brasileiro tem essa coisa, né, do, sabe, né, que o Sérgio Buarque vai chamar lá de homem cordial, né? Então a gente não tem a coisa pública, sabe? Não tem a coisa pública. Pense, por exemplo, no sentido da rua, na semântica brasileira, né? Tudo que é da rua é ruim, já percebeu? Você foi despedir, você foi pro olho da rua, né? Ah, esse cara é cara de rua, mulher da rua, menino de rua, tudo, tem nada que é da rua é bom, não é? Que é o espaço público, e tudo que é da casa é sagrado. A rua é profana, a casa, sabe assim? Então, aí você já vê essa mentalidade que não consegue constituir, né, o espírito público de fato, quer dizer, um dado de cultura, né? Claro, estou fazendo uma fala mais impressionista aqui, pode não ser bem assim, mas é só para fazer pensar, né, como a gente vai constituir. Aliás, no Império era muito comum, a rua era usada como lugar de despejo dos excrementos. Não tinha sistema de esgoto, não tinha sistema sanitário, então tudo aquilo que você depositava para fora do corpo no espaço sagrado da casa era devidamente despejado na rua. Né? Então, veja só a importância que o espaço público tem. Né? Quer dizer, coisa interessante pensar nessas questões. Né? Aliás, só por curiosidade, tem nada a ver com a nossa aula, mas eu lembrei disso agora. Tinha os escravizados que faziam, às vezes libertos que faziam isso por pequenos, alforriados que faziam isso por pequenos pagamentos, né? Levavam essas tinas de excrementos para serem jogadas nas ruas. E essa categoria social foi chamada de tigre. Por quê? Porque você ia carregando aquela tina e o que estava dentro dela ia escorrendo por cima do sujeito e criando aquelas marcas que, né, você vai ficar assemelhado a um tigre. Né? Brasil. Não é fácil, né? Pois é. Muito bem. As eleições até 1881 marca importante, vocês vão ver por quê. Elas eram feitas em 2 níveis, então você tinha, olha só como é que é o primeiro nível da eleição. Eleitores de paróquia. Sim, era no espaço das igrejas que você ia votar. A igreja cumpria, portanto, uma função civil política. Aliás, ela era responsável pelos registros. Né? Veja só, né? A igreja era completamente imiscuída no processo social e político brasileiro, né? A ponto de que os votantes, a Constituição fala em votantes, mas os eleitores eram mais chamados os eleitores de paróquia. Então o cara ia na paróquia eleger os eleitores. Então um grupo votava nos eleitores e os eleitores depois votavam nos representantes definitivos, que eram os deputados das assembleias legislativas, e também tinham conselhos nas províncias. Né? Então, em 2 níveis. As votações em lista assinadas pelos votantes em paróquias, eu já disse isso, era lista aberta. Senadores. Os senadores também eram escolhidos por 2 níveis, mas aí gerava uma lista tríplice no final de 3 nomes, e o imperador decidia entre os 3 quem entrava. Lembrando que o cargo para o Senado durante o Império era vitalício. Você vai morrer no cargo. Beleza, né? Então, tem a ver, tá? Porque a Câmara tem que ser a dinâmica e o Senado tem que ser a tradição. Né? O Senado é o Estado, a Câmara é o povo. Né? No regime bicameral, que a gente conservou isso, alguns traços a gente sempre conservou na nossa história. A ideia é um pouco essa, é que as tradições convivam com a novidade. Né? Até por isso que os mandatos hoje são mais longos também dos senadores e devem ser mais velhos aqueles que vão disputar o cargo do Senado, né? A idade mínima. Não, mudou muita coisa. Também não diga isso, senão a gente sofre aqui, rapaz. A gente sai daqui e vai tomar um porre se você ficar falando assim. Tô brincando. Não, aí não, pô. Aí nós vamos ficar reproduzindo coisa do estamento. Temos que ir lá e tomar uma cachaça. Muito bem. Aí você veja só, não era pouco não, tá? Se você comparar o índice de comparecimento eleitoral com outros países, Europa, né, outros países latino-americanos, não chega a esse nível não. O Brasil, durante esse período,
por conta desse, né, principalmente por não proibir o voto dos analfabetos, alcançava mais de 1 milhão de pessoas votando. É muito expressivo se você comparar com outras nações, mesmo fora da América, o índice de comparecimento eleitoral. Tá? Agora, claro, com todo aquele efetivo, né, de coisa espúria que tinha no meio ali. Né? Ok? Agora, isso muda. Isso muda em 1881, porque as eleições passam a ser diretas, tira os 2 níveis, então o cidadão vai votar direto no deputado, não vão mais ser realizadas em paróquias, então adquire um caráter mais laico, né? Se institui o título de eleitor, que é um documento que, portanto, não vai ter mais a procuração. Os não católicos passam a poder votar e se eleger. Veja, o Brasil, a Constituição de 24 era cheia dessas pegadinhas, né? Fala assim, tinha religião oficial? Tinha, é a católica. As outras estão proibidas? Não, você pode ser de que culto você quiser, de que religião você quiser, mas templo aberto para a rua, democracia, só católico. Então, se você é das religiões espíritas afrodescendentes, se você é judeu, se você é muçulmano, e tem tudo isso. E tudo, ainda hoje não, desde aquela época, né? Então isso tem que ser feito de maneira clandestina, praticamente, né? Porque, então, é engraçado a Constituição, não, poder pode, mas não publicamente. Então você veja como é, né? Pois é, né? E restrição, aí restringe o voto do analfabeto. Porque, olha só como a democracia tem dessas coisas. Você diz assim, não, por que o cara precisa saber ler e escrever para votar? Porque tem a questão da informação, não tem? A gente não falou que era um pilar importante? Pô, mas se o cara não sabe ler nem escrever, ele não tem informação. Então, com o voto desse cara... Mas é duro, né? Aliás, vai ser assim, quase que um lugar comum no pensamento político. Não, mas não é para concordar. Eles pensavam assim. Ah, não, claro. Evidente que a gente não... É claro que sim. A gente achar que o sujeito, porque não tem formação, não está apto a discutir questões do cotidiano, é evidente que sim. Mas eu estou dizendo o seguinte, a gente não pode ser anacrônico. Esses caras estão pensando há muito tempo lá atrás e estão achando isso. Aliás, o que eu já ia dizer é um lugar comum no pensamento político brasileiro achar que o Estado tem que ser forte e duro porque o povo não sabe votar. Aliás, é tão forte isso no pensamento político brasileiro que a gente reproduz isso cotidianamente. Todo mundo aqui em algum momento já falou, também, por que está assim? O povo não sabe votar? Olha aí. Então, um país que restringiu o voto dos analfabetos, a gente acha isso hoje um absurdo, mas em muitos momentos nas discussões aí, pelas filas, pelos bares, a gente acaba falando, pô, também não sabe votar, desqualifica. Como se o voto dele, né? Ah, votou no fulano de tal. Pá, como é que pode? Bom, como é que pode? Né? Mas esse é um exemplo de como a gente é muito influenciado por questões que a gente não passou por esses autores, não os leu e tal, nem estou citando o nome deles aqui, mas como está presente na cultura política do brasileiro. Né? Como se o voto tivesse ter uma qualificação de formação. Claro, por muito tempo nós fomos obrigados a agir assim. Então é natural que na nossa cultura política haja resíduos disso. Ali, tá vendo? Claro. E não está escrito em lugar nenhum que precise, ainda bem. Mas nem sempre foi assim. Né? Muito bem. Mas olha só, com a restrição ao voto do analfabeto, aquela votação de 12% cai para 1,5%. Então, você veja que é sempre qualidade, quantidade, né? E nesse caso reduziu muito. Né? Sem contar que nós estamos falando de um país que é totalmente rural, né? Tem uma muito incipiente atividade industrial, né? O comércio é quase um expediente do mundo rural. Então você está falando de uma vida muito tradicional, de uma vida baseada em modelo muito comunitário. Né? Isso vai influenciar sobremaneira a maneira desses eleitores agirem. Né? Sobremaneira, maneira é bom, né? Mas vai influenciar muito a maneira desses eleitores agirem. Muito bem.
na República Velha, né, ou na Primeira República. Né? O voto continua sendo direto, mantém-se o caráter obrigatório, também está restrito o voto às mulheres, né, os homens com no mínimo 21 anos, mantém-se o censo literário, né, o que nos faz pensar, portanto, que o voto, se ele é obrigatório e é tão restrito, parece que o cara que está indo votar está fazendo isso não por direito, mas por função. É como se você pensasse, o Estado é um mise-en-scène, um teatro, né? E tem espectadores que têm que comparecer ali, obrigatoriamente, né? De tempos em tempos, para dizer, então é por aí, vou votar, sabe? Né? Aqui tem uma função, tem um fenômeno na Primeira República, que é o bico de pena. Como podia ter voto por procuração, voto a ter, o que os grandes proprietários de terra faziam? Juntavam um monte de registro de óbito e tal, dava sumiço nisso e registrava esses mortos todos como eleitores. E votava em nome no morto lá. Como você tem uma burocracia super complexa, e nós estamos falando do século XIX, né, você não tem como checar isso de maneira efetiva, passa. Né? O outro elemento é do coronelismo, né, o voto de cabresto, né, o grande proprietário que monta aquela turba de eleitores, né, exatamente, que, né, por procuração vão, não só no Nordeste, tem coronel no Brasil inteiro. Né? Mulheres e soldados rasos, olha só como a república, aliás, república é forma de governo que é quase expressão completamente associada à democracia, porque res em latim é coisa pública de todos. Né? Então a república só pode ser um governo do povo. Pois é, a República Brasileira significou um avanço imenso no número de eleitores. Né? De 1,5% da população foi para 2%, olha só. Maravilha. Soldado raso aqui não é oficial. Praça. Soldado. Praça de pé. Né? Olha lá, o bico de pena já falei. Bom, ainda tem um mecanismo que vale a pena lembrar, que é a chamada degola, que era da Comissão Verificadora de Poderes. Que era um mecanismo que foi montado no governo Campos Salles, que depois vai dar naquela política dos governadores, lembram? Que acabou concentrando o poder entre São Paulo e Minas Gerais, né? Chamado Café com Leite. O que fazia a Comissão Verificadora de Poderes? Bom, está eleito um determinado deputado em tal lugar. Legal. Aí vai para um órgão que é ligado entre a Câmara e o Poder Executivo para verificar se na vida pregressa se aquele cara está de acordo com a ordem nacional. Que é isso, vai variar com os humores de quem está sentado na Comissão Verificadora de Poderes. Se eles acharem que aquele sujeito eleito se contrapõe ao plano nacional naquele momento colocado, que estava centralizado em São Paulo e Minas, você simplesmente não diploma o cara. Você sabe, para você, uma vez ser eleito, para sentar aqui na Câmara, você precisa ser diplomado. Né? Você não diploma o cara, a Comissão de Verificadora de Poderes verifica e vê que o cara não pode ser diplomado e, portanto, você anula a eleição do sujeito. Né? Depois a imprensa passou a chamar isso de degola. Né? É antes até do impeachment, né? Porque é um negócio super autoritário. Né? Super autoritário. Quer dizer, a eleição já não era lá essas coisas e ainda tinha mecanismos que controlavam os resultados da eleição que não eram lá essas coisas. Né? Troço realmente complicado. Né? Muito bem. Como vocês sabem, a Era Vargas, ela é um período super importante, porque a Era Vargas significa um período do início de uma profunda modernização da sociedade brasileira. É aí que a gente vai começar um ciclo que não vai parar mais, de industrialização, que depois, até os anos 60, vai acabar modificando, né, a estrutura do país, tornando o país industrial, urbano, né, e não vai ser mais sobretudo rural. É com Vargas que a gente começa a criar agências de Estado, ministérios. Basta pensar que na Primeira República, questão social era caso de polícia. Né? Frase que agora não me lembro se é atribuída a Washington Luiz ou Campos Salles, mas é bem... Aliás, basta pensar em social. O primeiro órgão brasileiro que recebeu a palavra social foi o DEOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social, criado na Primeira República. Tem gente que acha que é criado no regime militar, não é não. Criado lá na Primeira República. Né? Então, não havia nada, de fato, esse Estado da Primeira República era um Estado de oligarquia, o governo de poucos, dos poucos que coordenavam as atividades econômicas em cada um dos estados, né, cada um defendendo o seu próprio quintal. Né? Então não dá para falar em política nacional.
Aliás, não havia partidos nacionais na Primeira República, os partidos eram todos fragmentados pelos estados, né? E o Vargas é o primeiro impulso no sentido de nacionalizar a política no Brasil, vai fazer isso com um incremento fortíssimo da burocracia, criando ministérios, por exemplo, como saúde, educação, né? Secretarias específicas como de cultura, Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, né? E inclusive se preocupando em fundamentar, em reinventar os mitos todos que vão tentar fechar uma ideia de brasileiro. Já tinha se tentado fazer isso no Segundo Reinado, né? Da onde saiu a ideia do índio como representante oficial da população brasileira, né? Que, na verdade, de fato, o índio participa, mas não é o único, né? Mas isso, olha como isso entra para o nosso imaginário também, né? Não, o Brasil é dos índios, eles que estavam aqui antes. Bom, mas antes dele não tinha Brasil. E, aliás, índio não é brasileiro, porque tem, né? Índio é Caiová, Chavan, não é? Tem a sua própria etnia, não é? Vocês têm que estar conformados, claro, no plano da nação. Mas veja só, como o Estado vai criando esses mitos todos, o Vargas vai ter um incremento muito grande também na política cultural, no sentido de criar essa imagem de brasileiro. É aí que o futebol passa a ser o esporte nacional. Tudo aquilo que era motivo, que era sinal de vergonha, de atraso, passa a ser exaltado como sendo a característica do Brasil, né? Junto com isso, na primeira fase, entre 30 e 34, você tem um governo provisório, né? Vargas governa sem uma Constituição, né? Vai ter um movimento constitucionalista, né? Capitaneado por São Paulo. Alguns entendem como uma coisa super importante, que de fato fez força para que o Brasil organizasse uma Constituição. Outros consideram um contragolpe dos paulistas, que tinham perdido o poder em 30, então estavam bravos com o Getúlio, queriam retomar as coisas, né? Retomar o controle. De todo modo, isso vai resultar na organização de uma nova legislação eleitoral em 32, que depois da Constituição de 1934 aí nós falamos de um espaço pequeno de tempo, nós já falamos de 3 constituições. Você vê como o Brasil, são raros os países que têm uma Constituição atrás da outra como o Brasil, né? Aliás, é muito comum, em períodos de forte crise política, falar, vamos chamar a Constituição nova, como se isso resolvesse todos os problemas, né? Mas, enfim, em 32 se estatui o voto feminino e o voto secreto. O Brasil é estranho, porque veja que é um período que está se desenhando uma coisa autoritária, que de repente não é tanto assim, não parece, não dá para ver, mas o fato é que o Brasil é um dos primeiros países a pôr o voto feminino, quer dizer, uma coisa interessantíssima de pensar. Isso dura pouquíssimo tempo, porque, como vocês sabem, um terceiro período dentro da era Vargas, né, de 30 a 45, vem a suspensão das eleições em 37 com o Estado Novo, uma nova Constituição, né? E todas as constituições brasileiras são pensadas com as ideias de fora, né? Aquela Constituição de 1824, ela foi pensada baseando-se no parlamentarismo inglês, por isso Senado e Câmara, e no constitucionalismo francês, né? Aliás, eles levaram, o pessoal que é do direito aí sabe disso, eles fizeram funcionar uma teoria de um cara chamado Benjamin Constant. Acho que foi o único país do mundo que pôs para funcionar o quarto poder, o poder moderador, né? No Império você tinha 4 poderes, você tinha o poder executivo, o judicial, chamava lá, não era judicial, o judicial, o legislativo e o moderador. O imperador acumulava 2, o executivo e o moderador, né? Tudo pensando com cabeça de francês e inglês. Depois a gente fez a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, em 1891, baseados em quem você já sabe, né? Nos Estados Unidos. Então isso é uma coisa que o pensamento político brasileiro fala muito também acerca da nossa democracia. A gente nunca conquista, porque a gente sempre pensa com a cabeça dos outros. A gente nunca desenvolve teoria própria. A gente está sempre pensando o conteúdo interno com teorias externas. Aí não encaixa uma coisa na outra. É uma forma de bolo que o conteúdo não cabe nela, né? Aí vem a Constituição de 34, que era uma Constituição classista, pensada no modelo alemão, né? O que é uma Constituição classista? As associações de classe, que aliás o Vargas criou, né, no processo de fazer esse Estado novo acontecer, né? Então as associações de classe sentam para definir quais serão as leis. Logo depois ele suspende isso, porque teria uma ameaça comunista, né, que está pegando o Brasil. Na verdade, o que tinha por trás... tem um dossiê forjado, mas o que tinha mesmo por trás era o predomínio dessas velhas oligarquias da Primeira República ainda atrapalhava muito o plano de modernização. Era preciso, de fato, configurar o Estado Nacional.
o ato de celebração de 1937 é um ato muito simbólico para dizer qual eram as intenções do Getúlio. Todas as bandeiras dos estados brasileiros são hasteadas em praça pública, a bandeira do Brasil fica meio palmo, essas bandeiras são baixadas, uma a uma serão queimadas. Cada bandeira de cada estado vai ser queimada, inclusive do Rio Grande do Sul, que era o estado do Getúlio. Queima todas. Queimou todas as bandeiras do estado? Queimou. Agora sobe uma só do Brasil. Como se ele dissesse, agora é o momento da união nacional, acabou. Né? Tira os governadores de estado e coloca interventores, escolhidos a dedo, para fazer o plano de modernização nacional funcionar em cada estado, e suspende as eleições. Aliás, nesse momento aqui, do ponto de vista da mobilização social e da participação, era enorme. Se você pegar até 37, você tem um movimento negro organizado fortíssimo, tem movimento de mulheres fortíssimo organizado, você tem movimentos operários super organizados, você tem... Oi? Tenentes que viam desde 20, exatamente. Os tenentistas nas Forças Armadas, você tinha, por exemplo, a Ação Integralista Brasileira, Plínio Salgado, né? Um movimento mais, que estava ali mais sintonizado com as tendências nacionalistas, fascistoides, né? Que estavam um pouco correndo no mundo nesse momento. Né? E tudo isso Getúlio bota abaixo em 37, acabou. Né? Todos os partidos entram na ilegalidade, então acabou. Né? E aí vem um período de exceção, uma ditadura, né? No mínimo um estado policialesco. E aí, claro, né? Uma coisa começa a acontecer. Você começa a reparar que todo momento em que a democracia acaba e a exceção funciona com mais força, e a ditadura funciona com mais força, tem mais desenvolvimento. Claro, porque você não precisa fazer todas as disputas, né, que a democracia prevê. Então, no campo silencioso que a ditadura produz, inclusive produzindo um campo simbólico por meio de agências de estados para convencer a população desses processos, você consegue fazer a coisa andar. Não sem acumular riqueza. Porque uma coisa, o Brasil se desenvolveu muito em períodos autoritários, em primeiro e depois vai se desenvolver em tantos outros, excetuando a era JK, que é um período de farto desenvolvimento com democracia, mesmo assim uma democracia muito em crise, mas faz isso sem distribuir riqueza. Né? Distribuir riqueza significa políticas sociais. Saúde, educação, habitação, alimentação, transporte, energia, né? Essas coisas todas que são super importantes para desenvolver o homem na sua plenitude. Né? Então, a gente desenvolve concentrando riqueza. Fizemos isso a vida inteira. Né? E por que concentramos? Porque porque teve democracia para dizer qual que era a nossa fatia do bolo. Né? Então veja que não tem como associar, quer dizer, o desenvolvimento não está necessariamente associado à democracia. Essa é uma questão importante. Não está escrito que só haverá desenvolvimento econômico em períodos democráticos. Mas pode ser, é muito provável, que os direitos, não é? E a partilha do bolo do desenvolvimento esteja profundamente associada à democracia. Isso é possível dizer. Né? E talvez o Brasil